Hoje, neste vídeo do consultório, vamos falar de um tema muito importante, agora que as temperaturas baixaram e que estamos no período mais frio do ano, que é a proteção das plantas contra o frio. Porque, na realidade, grande parte das plantas com temperaturas abaixo de 5 graus ressentem-se, principalmente se houver perigo de geadas. Porquê? Porque gelo em cima das folhas nunca é bom para as plantas, porque faz com que as plantas possam ter queimaduras que sejam irremediáveis para elas e para a sua estrutura. E por isso vou falar de alguns conselhos, de algumas coisas que pode fazer para proteger as suas plantas nesses períodos de frio mais intenso, de abaixamentos de temperatura bruscos e principalmente quando há perigo de geadas. E vou começar por uma coisa que parece muito simples e muito óbvia, mas que muitas vezes nos esquecemos, que é, primeiro que tudo, estarmos atentos às previsões meteorológicas e perceber quando é que vai haver uma temperatura muito baixa ou um perigo de geada. E se tivermos plantas em vasos, se as podemos proteger, se as podemos colocar dentro de casa, se as podemos colocar numa garagem, por baixo de uma pérgola, ou muitas vezes simplesmente se as podemos colocar junto a uma parede ou um muro, logo isso vai fazer com que elas fiquem muito mais protegidas de uma baixa temperatura brusca. Depois, o maior perigo da baixa temperatura é estar associada à umidade. Porquê? Porque essa água é que vai congelar nas folhas e vai fazer muitas vezes rebentar a estrutura da folha de forma irremediável. Por isso, muitas vezes, se os vasos, e aqui estamos a falar de plantas em vasos, estão pousados no chão, um chão que tenha muita umidade, de terra batida ou uma superfície porosa, por onde vai subir a umidade, basta muitas vezes tirarmos esses vasos para uma superfície de madeira ou de plástico, faz com que proteja muito mais a planta, porque essa umidade não vai subir, logo não vamos ter tanto o perigo de ter a tal umidade a entrar para a planta e se a temperatura baixar já não vai haver aquele perigo de congelar e da planta se ressentir tanto. Portanto, são duas medidas bastante simples para o caso de termos as plantas em vaso. Depois temos o facto das regas, de podermos diminuir as regas no inverno e quando as temperaturas são mais baixas, de mudarmos a rega para de manhã, para deixarmos que a planta possa secar e à noite, quando a temperatura baixa, não haver o perigo do congelamento da água em cima da planta e logo isso pode-nos diminuir ali o risco de uma série de congelamento de algumas plantas e de queimaduras muito graves e irremediáveis. E depois há dois tipos de perigo no abaixamento da temperatura, que é a parte aérea, de congelar e de ter queimaduras de frio, e também a radicular. E vamos começar pela parte aérea. Como é que eu consigo proteger? Posso proteger, se forem plantas em vaso, com esta manta térmica, que é, os franceses chamam-lhe este véu, que se compra aqui no Bricomarché, aqui assim numas embalagens com 2 metros por 5, portanto isto dá para muitos vasos. Embrulhamos a nossa planta, muitas vezes até embrulhamos só ao final do dia, podemos desembrulhar no dia seguinte de manhã, quando sabemos que vai baixar muito a temperatura. Isto é muito fácil, basta cobrir, e para as nossas plantas mais sensíveis ao frio, ou quando sabemos que vai haver de facto uma baixa de temperatura muito brusca, basta cobrir as nossas plantas. Isto é um cobertorzinho, uma mantinha, dá-lhe ali um aconchego e isto faz uma enorme proteção contra o frio para todas as nossas plantas que vão precisar. Portanto, basta comprarmos isto, cortamos à medida das nossas plantas e vamos ter este cuidado e vamos salvar de certeza muitas plantas. Depois temos, por exemplo, para as nossas hortícolas ou para as plantas temos em canteiros, um filme de plástico, é no fundo uma pequena estufa, uma mini estufa que vamos construir uns túneis com uma estrutura de arame e vamos fazer uma pequena estufa para aguentarmos as nossas plantações durante o período mais frio do ano. E isto é também uma estrutura muito fácil que nós podemos fazer. Também podemos fazer, se for uma coisa mais isolada, com aqueles garrafões de água ou com umas campânulas e proteger as nossas culturas agora nos períodos mais frios, nos meses mais frios. Isto para a parte aérea. Para a parte radicular, que também é muito perigoso quando ela congela e deixa de funcionar. Se deixa de funcionar, toda a planta, o sistema da planta deixa de funcionar e ela acaba por morrer. O que é que nós podemos fazer? Para evitar esse arrefecimento brusco,
da raiz da planta, temos que lhe dar aqui assim um aquecimento. Como é que podemos fazer? Podemos colocar casca de pinheiro, podemos colocar também aqui uma estilha de madeira, que existe também no Bricomarché, ou podemos colocar palha, ou podemos também, na queda da folha, apanhar as folhas secas e pôr também em cima das nossas plantas e fazemos ali assim um mulching, que acaba por ser um cobertorzinho para que as nossas plantas estejam mais quentinhas para esta altura do ano, que é mais fria. Isso vai ajudar bastante que não haja um arrefecimento brusco da parte radicular das nossas plantas, que é muito, muito importante para que elas consigam sobreviver nestes meses mais frios. Depois, o que é que nós devemos estar também atentos nesta altura do ano? Muitas vezes nós esquecemos que ainda há pragas e doenças que podem estar ativas e não damos a devida atenção. E as plantas ficam mais sensíveis nesta altura e se são atacadas por pragas, elas podem proliferar e causar danos graves. Portanto, devemos estar atentos nesta altura e se ainda há sinais de cochonilha ou de pulgão ou mesmo de alguma doença, é atacar com o tratamento adequado nesta altura para evitar que as nossas plantas sofram. Se elas já vão sofrer com o frio, ainda levam com uma praga ou uma doença em cima, a coisa pode ser grave. Portanto, é não deixar de estar atento e atacar nesta altura para não deixarmos que as coisas se agravem. Depois, se as plantas eventualmente são queimadas, se queimam nesta altura, e pode acontecer, às vezes de facto não conseguimos protegê-las todas e há plantas que podem ficar com a sua parte aérea queimada, muitas vezes as queimaduras acontecem nas folhas e nós temos uma tendência que é ir a correr, cortar todas essas folhas queimadas. Isso é um erro. Devemos deixar ficar as folhas queimadas das plantas, porque elas vão funcionar como um casaco. Elas já estão ali, vão proteger a parte de dentro da planta e só devemos remover essas folhas queimadas na primavera. Vamos deixar tudo o que está queimado até passar o frio, porque se essa parte queimada vai proteger as outras. Se nós retirarmos essa parte queimada do frio, vem outra vez uma baixa de temperatura e o que é que pode acontecer? Queimar novamente e a nossa planta sofrer outra vez. Portanto, não tenham a tendência de ir já remover a parte que está queimada, se eventualmente as nossas plantas ficaram queimadas, não deixem estar, removam só na próxima primavera. Depois, o que é que nós devemos fazer? Devíamos ter feito uma adubação no outono e depois devemos fazer no início da primavera uma adubação para as plantas recuperarem do inverno e entrarem na primavera bem nutridas para conseguirem, não é, ganhar forças, porque depois do inverno elas estão sempre assim mais combalidas e para conseguirem aguentar, não é? E nós queremos que elas cresçam muito e elas vão se desenvolver muito na primavera e, portanto, devemos dar mal início a primavera, no final do inverno, início da primavera, uma boa adubação adequada a cada tipo de planta para elas iniciarem novamente aquele seu ciclo mais intenso. Portanto, agora é protegermos o melhor possível as nossas plantas com aquilo que temos, com estas ferramentas que aqui temos e outras que existem, para que elas consigam sobreviver da melhor maneira ao período mais frio do ano. Outra coisa também importante é utilizarmos nos nossos jardins e nas nossas varandas e terraços plantas resistentes, plantas bem adaptadas ao nosso clima. Eu vejo aqui, por exemplo, neste pátio medronheiro que está ali muito resistente e sempre muito bonito, resistente a pragas, a doenças, ao frio e ao calor. Portanto, optar pelas plantas certas também nos ajuda a termos depois menos preocupações com a proteção ou não das plantas quando está mais frio ou está mais calor. Portanto, a escolha das plantas também é importante para termos um sucesso no nosso jardim. Portanto, resumindo, como é que pode proteger as suas plantas do frio? Pode retirá-las das zonas onde elas vão estar mais expostas, encostá-las à parede, pôr debaixo de uma pérgola, pôr numa arrecadação, num sítio que estejam mais abrigadas. Depois, reduzir a rega, pôr a rega de manhã, cobrir a parte aérea com uma manta térmica ou uma estufa de plástico, cobrir a parte radicular, dar-lhe um aconchego com casca de pinheiro ou com uma estilha de madeira. Se ela eventualmente se queimar, não lhe cortar nunca a parte queimada, esperar até à próxima primavera e espero que este vídeo tenha sido útil e que consiga proteger as suas plantas agora no inverno para que elas na primavera estejam ainda mais bonitas.